Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, tudo bem com vocês? Irmão Gustavo aqui novamente. Irmãos, eu recebi uma revelação nova da parte do Senhor, uma palavra incrível, eu quero estar compartilhando com vocês aqui. Eu não quero que esse vídeo seja muito longo, né? Eu só quero passar para vocês esse conhecimento que eu adquiri. Eu tô lendo Enoque, tá, irmãos? Um livro maravilhoso, pretendo aí futuramente, se Deus permitir, fazer séries desse livro, tá? E eu queria compartilhar uma coisa com vocês aqui rapidinho, eu queria passar ela sem tempo para vocês, né, sem demora. Se encontra no livro 1 Enoque, tá? Do capítulo 42 ao 44, tá bom, irmãos? Olha que capítulo maravilhoso. A sabedoria não encontrou lugar onde pudesse morar, então foi-lhe reservada uma morada no céu. Depois a sabedoria veio morar entre os filhos dos homens, mas não encontrou moradia. Assim a sabedoria voltou para o seu lugar e estabeleceu a sua sede entre os anjos. E então a iniquidade saiu das suas câmaras, ela encontrou aqueles que não deveriam procurá-las, e baixou entre eles como a chuva no deserto e orvalho na terra seca, né? Irmãos, esse primeiro versículo aqui de Enoque capítulo 1, ele é bem legal porque ele está falando de Cristo aqui, né? Eu quero linkar esse texto aqui que eu estou lendo com vocês com o texto de Provérbios 8, né? Que fala que a sabedoria, né? Salomão, ele pegou esses textos de Enoque, se os irmãos não sabem, né? Salomão, ele lia Enoque, lia muito, né? Para buscar sabedoria entre os livros, né? E ele leu Enoque, e ele pegou isso, né, e colocou em Provérbios, né, no capítulo 8, disso aqui, né? Então a gente vê que Jesus, no princípio, ele estava com Deus, né, na criação, ele estava com Deus, e ele não conseguiu morar na terra. Por quê? Porque os homens tinham pecado, né? A vontade de Deus era que o Filho habitasse, né, desde o princípio, né, com os homens, só que os homens pecaram, né? Episódio de Adão e Eva, não foi possível, né, Jesus morar entre os homens devido ao pecado, né, porque ele era o verbo de Deus, né, ele tinha que ser santo, como o Pai era santo também, né, e era tudo um plano de Deus, um tempo determinado por Deus, né, era tudo um sistema que Deus criou, né, pro filho reinar, né, o filho ser glorificado entre os homens, né, então os homens pecaram e caíram, né, por isso que não se achou lugar na terra para a sabedoria, né? Então ela foi morar no céu durante um tempo determinado, temporariamente. Aí, depois que se passaram 4.000 anos, a sabedoria veio morar entre os homens, né? Mas mesmo assim, os homens não aceitaram, né, a sabedoria. Então a sabedoria, né, que é Cristo, ele voltou, né, para o céu e estabeleceu, né, uma sede, né, entre os anjos. Essa sede entre os anjos, irmãos, é muito interessante essa parte aqui, que não é só anjos literais, né? A gente sabe que Deus, ele constitui anjos para si, né, o Deus Pai, ele constitui anjos para si desde a criação dos céus, né, que foi a primeira criação que houve. Primeiro Deus, ele criou os céus e depois a terra. É só você ler lá em Gênesis capítulo 1, a gente vê lá em João capítulo 1 também, o próprio capítulo de Provérbios 8 nos explica isso com muitos detalhes, né? Então a gente vê aqui, irmãos, que Deus, ele constitui sobre si anjos, arcanjos, querubins, serafins, cada um com sua função específica, com a sua posição também, para estarem fazendo no reino de Deus as suas funções. Mas Jesus, quando ele fala essa sede, né, eu acredito, isso é um ponto de vista meu, tá bom? Que esses anjos sejam santos, né? Porque a gente vê que depois de muito tempo, né, Jesus, ele morreu, né? Na cruz ele cumpriu, né, a Páscoa, a primeira festa, para dar início às outras festas. E a gente vê que depois que Jesus, ele se torna primícias, o Pentecoste, ele é cultivo, né? Plantação para se colher depois, né? E Deus, ele estava semeando muitas sementes, né, dentro do campo. E esses campos estão quase maduros, né, nos nossos tempos hoje, né?
Deus ele constituiu muitas moradas, né, na terra para os santos, né? E a gente sabe que lá em Ageu capítulo 1, Deus fala da glória da última casa, né? E também fala sobre a última casa que o templo de Deus estava deserto, para eles voltarem a edificar, né? Para eles voltarem a fazer os ofícios certinho, construir o templo, né? Fazer tudo certinho para o Senhor. E a gente vê, irmãos, que depois de um tempo, vai passando o tempo, eles vão finalizar a obra, né? A construção, né? desse santuário. Claramente, eu não estou falando que existe uma diferença, né, entre o templo de Ezequiel e o corpo de Cristo, mas, entretanto, todavia, a gente precisa anexar os textos e fazer comparações. A gente precisa questionar os textos, a gente precisa fazer perguntas no texto, tudo bem? Então, quando Jesus ele fala aqui que a sabedoria fez uma sede entre os anjos, eu posso crer que é tanto o anjo literal quanto os santos, porque no final dos tempos, eu vou estar explicando isso para vocês, o livro de Enoque também nos fala, os anjos e os santos vão se unir, né? Depois, no milênio, vão se unir e vão ser como se fossem um, né? Os anjos e os santos vão estar, né, se unindo e vão constituir sobre si, né, um só cabeça. Os anjos já consideram Cristo como cabeça, obedecem, têm sua função no reino, né? Então eles já estão no pique, né? Muito tempo. Só falta nós, os homens, estarmos, né? Que nem lá em Apocalipse 11 fala, a gente estar à estatura de Cristo, tanto em profundidade, tanto em amplitude, no amor de Deus, na palavra, no conhecimento de Deus, na sabedoria, que nós certamente alcançaremos, né, essa posição no reino. Então, é tudo um tempo determinado para a gente alcançar, né, certamente, essas promessas, que nem fala lá em Isaías capítulo 65, que nem fala lá em Jeremias capítulo 31, que nem fala também lá em 1 Coríntios capítulo 15. Tudo bem, meu querido e amado irmão? Capítulo 43. E vi também outros relâmpagos e as estrelas do céu. Então eu percebi como ele chamava a todas pelo seu nome, como elas o escutavam. Então eu vi como elas foram pesadas numa balança justa, né? Segundo a intensidade da sua luz. Vi também a profundidade dos espaços e do dia do seu aparecimento, e como sua órbita provocava os raios. Eu vi como as suas órbitas correspondiam ao número do anjo, e como guardavam fidelidade entre si. Perguntei ao anjo que ia comigo e que mostrava os segredos. Que significam elas? O Senhor dos Espíritos mostrou-te o significado simbólico. Eles são os nomes daqueles santos que moram na terra e que creem constantemente no Senhor dos Espíritos. Então a gente vê que essas estrelas têm nomes e que Deus chama cada uma pelo seu nome, que nem o apóstolo Paulo fala, né, em alguma das suas cartas, em muitas cartas. Então elas foram pesadas depois que elas morreram, né, dentro de uma balança justas, segundo a intensidade da sua luz, a intensidade do testemunho, a intensidade do amor de Deus e da fidelidade com Cristo. Vi também a profundidade de seus espaços. Esses espaços eu ainda não sei o que é, eu estou aprendendo, tá, irmãos? O dia do seu aparecimento, né, o dia que eles nasceram, e como a sua órbita provocavam raios, né? Essa parte aqui é muito interessante. Eu creio que essa órbita provocando raios é como se a gente estivesse glorificando a Deus, né? Como a gente estivesse fazendo algo de amor a Deus. Por exemplo, oração provoca um raio, dar testemunho provoca outro raio, ensinar a palavra provoca outro raio. Todas as obras que são dadas a Deus provocam raios para o Senhor, e isso é escrito nos livros, e os livros vão testificar no último dia para essa pessoa ser ressuscitada. Então todas as obras que nós fazemos hoje, nós santos eleitos, nós
eleitos do Senhor, nós que amamos a Deus, todas essas obras que fazemos hoje para Deus são consideradas tanto obras boas quanto obras más. São consideradas inscritas dentro do livro e Deus tem tudo nos seus livros. Nada pode fugir ou ser desmentido diante do Senhor. E para finalizar aqui no capítulo 44, vi também algo mais em relação aos relâmpagos, né? Que eram formados, né, através das estrelas. A forma como nascem, né, das estrelas esses relâmpagos, convertendo-se em raios e não podem afastar-se dessa nova constituição. Então Deus ele nos manda, né, formar, né, como se formam estrelas, né, entre os raios, e que essas estrelas, né, fazem todo esse processo, né, de conversão. Acredito que isso é até literal, né? As estrelas se chocarem, provocarem raios sobre a Terra. É algo muito profundo, eu quero estar explicando isso para vocês quando Deus me der a revelação desse texto. Mas por enquanto é isso, irmãos. Agradeço, fiquem na paz de Cristo e que Deus abençoe a vida de vocês.